Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhaktiya Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Gyanatimidandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, 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 Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui em mais um encontro, mais um dia super especial para falar sobre o conhecimento védico, falar sobre astrologia, falar sobre filosofia, falar sobre os caminhos do autoconhecimento, as formas como a gente pode praticar os processos de entendimento do nosso condicionamento e a forma pela qual a gente pode procurar alternativas, né, de transformação, de evolução e de refinamento do nosso relacionamento com o que é divino e transcendental. Porque o refinamento, ele é do tipo de relacionamento, mas a vida, ela é muito simples, para que a gente possa sempre ter o pensamento elevado. Então essa era uma grande instrução de Srila Prabhupada e que a gente sempre tenta trazer para a nossa vida, para facilitar, né, para simplificar a nossa vida mesmo, para diminuir a quantidade de dificuldades e obstáculos que a gente acaba enfrentando ao longo da nossa vida. É muito importante a gente ter parâmetros elevados para sempre fazer as nossas escolhas e mesmo a forma pela qual a gente busca por estrutura no mundo material, é muito importante que essa estrutura seja feita em cima de princípios elevados, éticos, morais, de verdade, um lugar onde a gente possa sempre compartilhar de amor, de afeto, um lugar onde a gente possa sempre trazer esse elemento de fraternidade, de acolhimento, de ajuda, de nutrição espiritual. Então eu fico muito feliz que a gente tem esse grupo, ele cresce, né, todo dia mais, assim, querendo ou não, a gente vai vendo novas pessoas seguindo o canal e assistindo os nossos vídeos, e eu fico feliz com quem também entra online, porque a gente cria esse ambiente virtual de boa associação, o que acaba facilitando o processo de transmissão do conhecimento que foi deixado pelos mestres. Então, para quem também estiver assistindo agora pela primeira vez o canal, pode colocar para seguir, pode indicar para alguém que curte também a filosofia védica e o autoconhecimento. E chega junto, entra no grupo, pede para estudar, que a grande bênção, e assim como estava falando de Saturno, a justiça, a misericórdia sendo superior à justiça, então a grande misericórdia é que esse conhecimento ele tem como virtude ser distribuído para todas as pessoas. Então eu fico muito feliz de poder também estar fazendo parte desse processo de propagação do conhecimento védico, de acordo com as instruções que eu recebi do meu mestre espiritual. Então todas as glórias são para Srila Govinda Maharaj, para Srila Prabhupada, para Srila Sridhara Maharaj e toda sucessão discipular e Vaishnava Vrinda, né? Todos esses mestres. Então,
A gente vem já há alguns meses fazendo duas leituras muito importantes, que é o Graha Sutras, que é um livro do Ernest Wilhelm, onde ele compilou e trouxe a informação de uma maneira muito clara, de uma certa forma também dentro de uma vertente impersonalista, onde a gente vem fazendo ajustes para o entendimento a partir da perspectiva do Gaudiya Vaishnavismo, que é a corrente pela qual a gente avalia o estudo da astrologia. Eu até falei que ia fazer, e eu estou preparando isso, que é uma sucessão dos mestres Vaishnavas que trataram de alguma maneira sobre a astrologia ou eram conhecidos como grandes astrólogos, para a gente poder ter também, né, esse entendimento claro de que mesmo dentro de uma concepção muito austera e rígida de Bhakti Yoga pura, muitos desses mestres tinham conhecimento também a respeito dos jyotis, porque a gente sabe que esse conhecimento ele está intrinsecamente conectado com o conhecimento da libertação do ciclo do samsara. Então, a gente entende que, através do estudo das escrituras, a gente se aprofunda na concepção que, dentro da realidade greco-romana, né, ocidental, a gente chama de mitológica, mas a gente vai entrar dentro da história, que fala sobre os deuses, os devas, fala sobre todos esses controladores das energias kármicas e suas formas de apresentação de características e karmas, os karakas e os diferentes tipos de karmas. A gente também está fazendo a leitura, e isso eu estava falando, né, do Graha Sutras, porque o Graha Sutras ele traz uma compilação de várias escrituras, então principalmente o Brihat Parashara Hora Shastra, mas também o Brihat Jataka, o Kurma Purana e várias outras escrituras que trazem versos, slokas ou até mesmo capítulos que falam sobre astrologia. A outra escritura é um livro que a gente também está vindo lendo ele muito por partes, porque é uma filosofia muito sofisticada apresentada por Srila Bhakti Rakshakshi Dev Goswami Maharaj, que foram conversas gravadas e que foram compiladas num livro que é A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo. Nesse livro, a gente entende as ontologias da filosofia védica e justamente hoje a gente vai entrar num capítulo lindo que se chama As 6 Filosofias da Índia. Então, vai ser bem legal. Eu também espero que a gente tenha um tempinho para, no final, falar sobre as efemérides, que houveram mudanças muito significativas. No canal, a gente já está também agora com 2 encontros, os últimos do intensivo, falando sobre eclipses, esses eclipses super importantes que aconteceram, e a gente vai falar sobre a mudança dos eixos kármicos, Rahu e Ketu, agora gerando efeitos nos signos de Peixes, Rahu, e Virgem, Ketu. Isso é bem interessante. Então, se alguém já também tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação sobre algum assunto, fica à vontade, pode levantar a mão, pode ligar o microfone. Beleza. Eu vou começar fazendo a leitura do A Busca por Shri Krishna, de Shileshdara Maharaj. A gente está agora na página 89, que é o capítulo 6, que fala sobre as 6 filosofias da Índia. Isso é muito legal.
Jai Shri Sridhar Maharaj Ki Jai. 6 filosofias da Índia. Existem 6 milenares sistemas filosóficos da Índia. O primeiro é a filosofia Vaisheshika de Kanadarishi, a teoria atômica. Segundo ele, tudo é feito de átomos. E assim, eu vou dar um parênteses aqui, porque a gente acha, os caras estão tirando onda falando que veio da Índia. Então, saca só, a palavra átomo vem de Atma, que significa a partícula indivisível. Essa é uma concepção indiana que foi roubada pela filosofia ocidental, né? Então, assim, eles pegaram o Atma, que é a partícula indivisível, e chamaram de átomo, que é a partícula indivisível que depois acabou se tornando divisível. Então, assim, é muita ignorância da gente mesmo, por culpa de todo um sistema educacional que é ridículo, da gente não saber que a matemática, a astronomia, a filosofia, a física, a química, tudo isso veio da Índia. Então, assim, é muito triste a gente ver, né, a falta de consideração de mostrar a origem das coisas. E é isso, a gente está na era de Kali, né? Então, esse conhecimento é muito raro, muito raro. Esse conhecimento é muito raro. E a gente conseguir, entender que existe ainda mais coisa para explicar isso, na medida que a gente vai buscando por mais informação e criando as conexões, a gente vê que a verdade realmente está sendo escondida. E aí a Alexandra, eu acho que foi a Alexandra que colocou aqui no chat, né? No máximo falam que foram os árabes. Pois é, por que falam que foram os árabes? Porque os árabes invadiram a Índia, pegaram esse conhecimento e invadiram a Europa e levaram o conhecimento para lá. Foi isso que aconteceu. Então, o conhecimento chegou na Europa através dos árabes, mas não é deles, não é um conhecimento dos árabes. E a gente tem que levar em consideração uma outra coisa ainda, que é muito difícil de trazer isso com todos os detalhes e colocar todas as referências bibliográficas, todos os sítios arqueológicos, todos os autores que defendem esse argumento, mas isso está nas escrituras e isso já é falado por vários arqueólogos e antropólogos. Só para a gente entender a origem dos povos que vivem hoje. Não são os povos antigos, não, galera. Os povos dos últimos 30 mil anos não representam os povos da antiguidade, não. De 30 mil anos para cá, já são os povos que sobreviveram de uma grande treta. O que acontece? Num determinado momento, houve uma deglaciação dos Himalaias e um grande vale, que era um vale extremamente fértil e próspero, foi destruído. Essas pessoas que viviam nesse vale viram a catástrofe que estava para acontecer e eles fugiram. E eles fugiram exatamente descendo dos Himalaias para a região que hoje é Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Irã, Iraque. Então, o povo, e aí é o povo que ficou conhecido como o povo hebreu, que acabou indo para o Egito e que nunca foi escravizado de verdade no Egito. É toda uma outra história que aconteceu, que eles carregaram filosofia, eles carregaram a medicina, eles carregaram novos parâmetros astronômicos e conhecimento para o Egito. Então, assim, o que a gente entende hoje a respeito de vegetação, geografia, essas coisas, era muito diferente no passado. E a gente sabe disso pelos efeitos que a gente vem causando no planeta agora, em velocidade muito acelerada.
Então, isso é cíclico. A gente está estudando astrologia, a gente tem que entender isso. É cíclico. Cíclico. Por que eu falei 30 mil anos? Porque o ciclo do Sol, do eixo, né? O ciclo do eixo da Terra em relação às nakshatras, por causa do movimento do Sol em relação à Via Láctea, demora mais ou menos 36 mil anos. Então, 36 mil anos atrás, e aí isso é o que a astrologia maia, assim como a astrologia védica, também calcula, e aí a gente tem os parâmetros de entender justamente a partir das constelações e os marcadores de onde isso começa. Então, historicamente, a gente sabe pelas escrituras a época que elas foram feitas por causa das evidências que eles falam que estava acontecendo no céu. Então, a ideia da datação real do conhecimento védico é feita, né, pelos sábios a partir do posicionamento dos planetas em relação às constelações. Então, eles sabiam exatamente, porque aí é onde a gente entende, né? Tipo, a cada 78 anos o eixo da Terra muda 1 grau. Aí a Namsa. Então, isso vai gerando os posicionamentos que foram marcados nas escrituras, a partir dos eventos que estavam acontecendo. Por causa disso, existe o mapa do nascimento de Ramachandra, de Krishna. Então, assim, várias coisas interessantes. O que eu quero dizer é o seguinte: o povo hebreu tem origem na cultura védica ancestral. A gente tem, durante um período de quase 1000 anos, e aí esse período é anterior ainda à época de Cristo, um câmbio cultural entre a Grécia e a Índia, que foi firmemente estabelecido a partir de Alexandre o Grande, mas que já existia. A gente tem uma conexão entre a Índia, a China e a Indonésia e a Polinésia, que foi totalmente colonizada pelos indianos, mas já tinha um povo lá antes dos indianos chegarem. Então, assim, véio, a gente não conhece história. E eu passei, um outro dia aí, eu passei no grupo lá, aquele artefato arqueológico que acharam das construções das casinhas de madeira feitas com ferramentas e tudo mais, é quase 500 mil anos. 500 mil anos, quase 500 mil anos. É, assim, e aí? Como é que a galera justifica a história agora? Não justifica. Então, assim, tem muita, muita coisa, muita coisa. E aí a Alexandra estava falando no grupo sobre teorias conspiratórias, né? É muito fácil fazer teorias conspiratórias, porque justamente tem muita informação espalhada, tem muita coisa que não está fechando a conta. Então, assim, isso é Maia. Isso é Maia. Maia é o engano, Maia é aquilo que não é. Então, a gente vive numa realidade que ela não é o que ela parece. Então, cada vez mais a gente fica mais ignorante em relação à realidade. E esse tipo de conhecimento fica cada vez mais distante da vida das pessoas. Então, assim, eu acho que é um privilégio muito grande da gente acessar esse tipo de conhecimento e a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar isso adiante. Então, eu me alonguei demais para justificar uma parada. Eu vou repetir essa primeira frase desse capítulo e eu vou tentar não fazer tantos comentários assim. Vamos lá. Shlesdara Maharaj está falando. Existem 6 milenares sistemas filosóficos da Índia. O primeiro é a filosofia Vaisheshika de Kanadarishi, a teoria atômica.
Segundo ele, tudo é feito de átomos. Muitos diferentes átomos se combinam e produzem este mundo. Cana significa partícula atômica. Muitas partículas atômicas se combinaram e produziram este mundo por acaso, sem necessidade de qualquer razão, harmonia, consciência, nada do tipo. E o resultado dessas combinações produziu o que aqui encontramos. Esta é a opinião de Canada. Este é o mundo atômico. Então a gente já vê que Canada é um impersonalista, ele não acredita que exista um significado ou uma força, uma consciência por trás da criação. Bhaktivinoda Thakur, o fundador do movimento para a consciência de Krishna no século XIX, canta em uma canção sua, Keshava Tuya Jagata Vichitra. Ó meu Senhor Krishna, vejo que tudo está disponível em seu mundo, que tem uma natureza infinita e variada. Entretanto, separados de você, estamos sempre sofrendo misérias. Um fluxo contínuo de sofrimento nos engoliu, do nascimento até a morte, e não podemos tolerar a dor de tal miséria. Tantos agentes aliviadores, Kapila, Patanjali, Gautama, Canada, Jaimini e Buda correm em nossa direção, oferecendo-nos suas soluções. Aí o subtítulo: Análise, Yoga e Lógica. Kapiladeva, que a gente leu sobre ele no Srimad Bhagavatam, é o filho de Devahuti, que é uma encarnação de Krishna, uma encarnação de Vishnu, que vem galeguinho. Então, Kapiladeva é uma encarnação de Vishnu galeguinho. E ele vem para falar para a mãe dele, Devahuti, sobre um sistema que se chama Sankhya Yoga. Então, aqui está sendo explicado. Kapila surge com o sistema de análise filosófica Sankhya, dizendo: analise a matéria e você se libertará de toda essa dor. Patanjali surgiu com o sistema de Yoga. E aí, entre aspas, né? Ei, Jivatma, isso é Patanjali falando. Ei, Jivatma, Jivatma é a alma corporificada. Ei, Jivatma, venha encontrar Paramatma. Assim, todos os problemas deste mundo se afastarão de você. Entre em conexão com o Paramatma, a super-alma. Esta é a sua recomendação, a recomendação de Patanjali. E a gente viu que no capítulo 6 do Bhagavad Gita, a yoga da meditação, Krishna fala sobre isso, que a meditação e os processos de yoga descritos por Patanjali levam à percepção do Paramatma, que é a forma de Vishnu, é a forma de Deus, que vive dentro do coração da gente. Traduzindo para o cristianismo, ou a ideia... cristianismo. É o Espírito Santo, o aspecto de Deus que vive dentro da gente como o Espírito Santo. Esse é o Paramatma. Gautama, que é Buda, surge com a lógica, o Nyaya Shastra. Aí, entre aspas. Existe um autor, um criador, mas ele é indiferente. Ele criou este mundo, terminou e o deixou. E você tem de tentar viver com a ajuda de sua razão. Desenvolva sua faculdade de raciocínio e seja razoável em toda sua conduta. Somente então você poderá ajudar a si mesmo neste mundo. Não há outro remédio. Seja um bom lógico e assim será capaz de controlar o ambiente com o poder da razão e você será feliz.
Isso é o que Gautama fala. E Kanada diz: os átomos se combinaram por acaso, e com a dissolução dos átomos nada permanecerá. Por que você se incomoda? Não se preocupe. O que é o destino? Não é nada. Ignore-o. E quando o corpo for dissolvido, nada permanecerá. Por que lamentar? Esse Canada, ele é bem niilista, né? O niilismo vem daí, né? Teoria atômica e karma. Depois, com a filosofia de Karma Mimamsa, Jaimini diz, a gente já falou sobre Karma Mimamsa, que é Karma Kanda, e sobre Jaimini, porque Jaimini é o discípulo de Parashara, que é contemporâneo de Vyasadeva, é brother de Vyasa, estudou com Parashara, porque Parashara é o pai de Vyasadeva. Então, Jaimini e Vyasadeva estavam ali contemporâneos, e aí Vyasadeva escreve os 3 Vedas. Tem gente que fala que foram os 4, mas ele escreveu os 3, Rig, Sama e Ayurveda. E aí Vyasa escreve o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavad Purana, e ele escreve o Mahabharata. Isso é Vyasa. Jaimini vai fazer o Upadesha Sutras, Upadesha Sutras, e ele vai escrever várias outras escrituras e criar uma escola de astrologia, que é a escola Karma Mimamsa ou Karma Kanda, que é também chamada de Jaimini, né? A escola Jaimini. Então Jaimini diz: pode ser que haja alguém que tenha nos conectado com este mundo e nosso karma, mas o karma é tudo. Ele, Deus, é um observador indiferente. Já não tem domínio sobre nós. De acordo com o nosso karma, prosperaremos ou decairemos. Assim, essas atividades lhe são recomendadas. Se você continuar com seu karma, será feliz. Evidentemente, isto não pode ser negado. Karma pala, o resultado do karma, diminui e termina. Mas apegue-se ao karma, ao bom karma, não adote o mau karma. O resultado do bom karma terminará, mas isso não importa. Continue novamente realizando bom karma e o bom resultado espera no céu. E você terá uma vida feliz. Se qualquer coisa lhe é amigável, isto é o seu karma. Existe Deus, mas ele é indiferente. Ele é obrigado a servi-lo por bem ou por mal, de acordo com o seu karma. Ele não tem independência. Na filosofia de Jaimini, a gente entende a mecânica da astrologia védica 100%, lindo. Mas quando ele fala sobre Deus aqui, ele está falando sobre Brahma, e ele está falando sobre as forças que Brahma criou, que são os devas, que controlam as energias da matéria. Tudo o que Jaimini fala está dentro do capítulo 3 e do capítulo 4 do Bhagavad Gita, que é Karma Yoga e Karma Sannyasa Yoga. Então a gente sabe que o que ele está dizendo é correto, mas é correto no nível de manifestação material preso dentro do samsara. Ele não revela como se libertar do samsara. E aí é onde está. Por quê? Porque quando o Vyasa escreveu o Rig Veda, o Samaveda e o Atharva Veda, Vyasa também não falou como era para sair do mundo material. Eu já falei sobre isso antes. Eu falei sobre isso no estudo do Gita, eu falei sobre isso no estudo do Srimad Bhagavatam. E o que a gente tem que entender é exatamente que Vyasa percebeu que ele só estava falando sobre o benefício material através das práticas espirituais. Ele não revelou a meta última. Foi a mesma coisa que Jaimini fez. Só que Vyasa teve consciência disso, e aí o que ele fez?
ele escreveu Mahabharata. Ele narra toda essa epopeia que envolve essa dinastia onde Krishna está presente, e ele revela o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana, e dentro do Bhagavata Purana a gente tem o 10º canto, que é simplesmente os passatempos de Krishna. Então, assim, a gente tem a concepção clara e perfeita de qual é a meta última. E como é que isso chega até a gente? Através de Chaitanya Mahaprabhu. O que é que Chaitanya Mahaprabhu faz? Ele coloca o Srimad Bhagavatam como a escritura superior de todas as escrituras védicas. E aí ele revela ainda, ele traz o Brahma Samhita, que são as orações de Brahma para Govinda, para Krishna. Então ele revela as orações de Brahma, ele encontra esse texto, né, essas folhas de bananeira que está escrito, esse texto, o Brahma Samhita, e ele revela isso de novo, né, que estava perdido, e ele revela o Shikshastakam. Mas principalmente ele estabelece essa posição de que através do nosso esforço sincero a gente consegue se libertar do ciclo de nascimentos e mortes. E aí Krishna fala no Bhagavad Gita que adorar aos semideuses para conseguir resultados materiais é adorar ele mesmo de uma maneira equivocada. Por quê? Porque a gente não precisa adorar os semideuses. A gente pode simplesmente adorar diretamente através dos servos, os devotos, né, de Deus, os servos diretos de Deus. A gente pode servir esses servos. Esse é o processo de Bhakti Yoga. Então, assim, a gente está entendendo que Srila Siddhara Maharaj está explicando aqui, são vários pontos, mas a gente precisa ter bem claro, e aí ele vai explicar isso, eu só estou trazendo, tipo, alguns esclarecimentos, né, sobre essas concepções filosóficas. Ele vai trazer agora aqui de novo sobre o budismo. Dissolva a mente, Buda. Isso é um subtítulo desse capítulo. Outra classe de filosofia, então, é a de Buda, Gautama. Seu sistema mental foi criado somente pela combinação de diferentes coisas. Com a dissolução do sistema mental, nada permanece. Assim, de alguma forma, devemos dissolver o sistema mental. Pratique a ahimsa, não violência, satya, a veracidade e assim por diante. Nota-se que todos esses filósofos falam de renúncia ou de exploração, bhukti e mukti. E por estabelecerem diferentes tipos de armadilhas encantadoras, fazem arranjos para cativar a alma diva. Bhaktivinoda Thakura diz: mas eu compreendi que todos esses sujeitos são enganadores. E todos têm esse ponto em comum. Eles não têm contato com a devoção a você, Krishna, com o seu serviço. Nisto, eles são unos. Eles não podem oferecer qualquer bem real. Eles estão de acordo em se opor a seu serviço devocional e à sua supremacia. E, finalmente, eles nos deixam no caos. Aí, entre aspas. Continua. Mas, do ponto de vista derradeiro, observo que eles são agentes encarregados por você de segregar as pessoas seriamente doentes para outra ala, para o bem dos pacientes menos seriamente adoecidos. É seu arranjo segregar as pessoas desesperançadas para outro lado, para o benefício do lado bom. Este é seu desígnio e eles estão brincando em suas mãos, como muitos fantoches. Eles são seus agentes e também o estão servindo de algum modo, porque nada está fora de você.
Bhaktivinoda Thakur conclui dizendo: dou adeus a todos eles. Sinto em meu coração que devo demonstrar respeito por todos esses assim chamados bons agentes à distância. Mas meu único verdadeiro capital é a poeira dos sagrados pés de seus devotos. Confio nesta poeira como a fonte de todas as minhas perspectivas. Espero depositar toda a minha energia em tomar a poeira dos pés de lótus deles sobre minha cabeça. Isto é tudo para mim. Jai Shila Sridhara Maharaj Ki Jai, Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. E aí acaba o capítulo 6, começa o capítulo 7 e o subtítulo é, o título do capítulo 7 é Além do Cristianismo. É só pancada de Srila Sridhara Maharaj. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender sobre esse finalzinho que ele estava falando aqui é o seguinte. Quando ele fala sobre o budismo, né, e o impersonalismo, existe uma coisa muito séria que é a ideia de matar, né, a ideia teórica, porque a alma é imortal, né? Mas a ideia de matar a alma, o suicídio da alma, que seria jogar a alma dentro do impersonalismo, jogar a alma dentro do Brahman. A gente já entendeu que a alma vem de Tatastha Shakti e que ela está adormecida lá. De uma maneira ou de outra, quando a alma desperta de Tatastha Shakti, a gente pode entender duas coisas. Ou ela realmente está sendo criada naquele momento e nascendo como alma naquele momento, ou ela já viveu numa outra criação e aí ela se fundiu com o Brahman, ela adormeceu dentro de Tatastha Shakti e no momento singular da criação ela se manifesta de novo. Beleza. O que Srila Sridhara Maharaj, todos os sábios, os gurus, os rishis explicam é que é inútil você ter uma prática espiritual que lhe leva para um lugar onde você vai ter que voltar para uma posição inferior e começar tudo de novo. Não tem lógica isso. Então, a lógica do impersonalismo, que é ir para o Nirvana e se fundir com o Brahman, é uma posição temporária, só que não é medida pelo tempo humano, porque fala do tempo da alma, então isso pode demorar o tempo da criação de vários universos. Então a alma pode ficar adormecida no Brahman durante o período da criação de vários universos. Então, trilhões de anos vão se passar com aquela alma dormindo lá no Brahman. E ela não vai nem lembrar que estava dormindo quando ela acordar. E ela vai voltar para uma posição inferior e ter que evoluir por todos os estágios de novo. Então, o que Srila Sridhara Maharaj fala também é que existe uma estética, existe uma atratividade, né? Um certo magnetismo dentro do impersonalismo que é um arranjo de Deus para atrair as pessoas que não são sinceras. Então, as pessoas que em algum lugar mental elas acham que estão buscando pela espiritualidade, mas elas estão apegadas ao conforto, à estética, à fama, à beleza e ao conforto mesmo, elas vão ser atraídas por concepções que não apresentam devoção, porque a devoção tira você do egoísmo. Porque devoção é serviço. Quando você está servindo, você não está pensando em você mais. Se você servir sinceramente e amorosamente, você não está buscando resultado. Então você sai da posição egoísta e você passa por uma posição altruísta. E um altruísmo devocional é a mais elevada forma de relacionamento com Deus, que aí é o servo do servo do servo de Deus, seguindo a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva, Srila Sridhara Maharaj e todos esses outros santos.
é difícil, é complexo. Putz, parece, mas só são palavras complicadas. Quando você entende como é que isso funciona, fica tudo muito simples. Porque é você entender que, na realidade, a gente é muito ínfimo. A gente é muito pequeno para achar que faz alguma diferença. Então, o máximo que a gente pode tentar fazer é ser útil para Deus, cuidando de alguma maneira, tentando ajudar de alguma maneira as pessoas que estão na mais completa ignorância. Não que a gente consiga saber alguma coisa de verdade, mas pela misericórdia de Deus mesmo, ele pode entrar no coração das pessoas. A gente pode só observar isso acontecendo e já vai se beneficiar disso. Então, quando a gente pensa Bhakti Yoga, né, que é um processo tão lindo, Bhakti Yoga é tão fantástico. Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, então Sakyam, Dasyam, Atmanivedana. Então, cantar, lembrar, ouvir, adorar, adorar no sentido adorar mesmo, né? Servir os mestres espirituais, entender que Deus é o nosso melhor amigo. Qual é a dificuldade disso? Oferecer o que a gente vai comer para Deus, oferecer o que a gente recebe para Deus, agradecer pelas bênçãos que a gente recebe o tempo todo. Isso é Bhakti Yoga. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de fazer o melhor que a gente pode? É isso. Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a busca por Shri Krishna, eu já deixei aberto aqui o Graha Sutras. A gente está chegando num capítulo bem interessante agora. Beleza. Então vamos lá. Do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm. Agora a gente está na página 101, que fala sobre adoração e oração. E aí ele continua falando sobre os planetas, né? A gente falou anteriormente sobre os devatas dos grahas, dos planetas. Agora a gente vai falar sobre a adoração e a oração para esses devatas. Essas 7 divindades são as principais responsáveis por estabelecer e manter a criação. Portanto, se alguém estiver tendo dificuldades em alguma área da vida ou em algum período da vida, a oração e a adoração à divindade apropriada podem aliviar os males da pessoa. O que a gente estava falando agora, Karma Kanda, exatamente isso. É possível? É possível. Mas se você adorar a Krishna, tudo se resolve. Krishna explica isso no Bhagavad Gita dizendo que se você jogar água na raiz da árvore, toda a árvore vai se hidratar. Mas se você jogar água nas folhas, a árvore fica molhada, mas ela continua com sede. Então, assim, regue a raiz da árvore, né? E é justamente os devas, eles são esses galhos, esses frutos, essas folhas. Regue a raiz. Fala aí, Lucas. Sim, eu estava pensando nisso ontem ou hoje. Era sobre isso. Não é também sobre não adorar os semideuses, né? Mas saber dos semideuses a serviço, né? Porque muitas vezes olhar para essa folha, né? Ela vai trazer um universo simbólico único, né? Que sei lá, a figura de Krishna, uma figura de Vishnu, ela tá por trás da cortina sempre assim também, né? Assim, tem um lado que a gente não consegue codificar, né? Mas
E você falou também do nome Narayana, hoje lá no, na primeira fala de Brahma, né? Da No novelinha. videozinho, sim. E Narayana é um nome mais antigo de Vishnu? Não, sei lá. Como é que é isso aí? É Nada a um ver. outro nome, velho. Vishnu tem vários nomes. Você vai ver que tem uma oração que se chama Sahasranam, Vishnu Sahasranam. São os 100 principais nomes de Vishnu. Vai ter uma outra que é o. Eu nem sei qual é o nome, mas são os 1000 nomes de Vishnu, velho. Uma oração gigante. Então ele vai ter vários nomes. Narayana, Narayan ou Narayana é um nome para Krishna numa forma muito poderosa, muito opulenta e muito refugente, né? Vishnu numa forma muito potente, assim. Então, é o Vishnu, esse Vishnu é o Vishnu que está dentro da criação. Narayana está dentro da criação também, junto com Brahma e com Shiva. Não é os Vishnus dos mundos Vaikunta, não. Esse Narayana está dentro do universo material. Por quê? Porque ele tem que entrar dentro do universo material para poder se multiplicar dentro do universo material também. Então, até naquela imagem lá que tu tem, que tu imprimiu uma para mim, tu vai ver que dentro de cada universo tem um Vishnu deitado na Natashesha, em cima do oceano, de onde nasce Brahma e de onde os planos se manifestam. Esse Vishnu que está lá, um dos nomes dele é Narayana também. Massa. Agora deu para visualizar. Massa. A outra coisa, sim, a gente tem que entender que existe vários processos, né? A gente pode ir graduando. Por quê? Porque uma transição radical, ela pode ser traumática. Então, muitas vezes, como o Lucas estava falando, a identificação com os arquétipos divinos facilita muito o nosso processo de desenvolvimento devocional. Então, eu gosto muito do Senhor Shiva. E eu tenho uma relação muito profunda e íntima e devocional com o Senhor Shiva, mas eu entendo que o Senhor Shiva é o maior devoto de Krishna. Quando Shiva medita, Shiva está meditando em Krishna. E quando ele age no mundo material, ele age para destruir o ego e destruir a ilusão e levar a gente para a devoção. Então, o que Shiva ensina para Parvati e que se torna o Tantra é Bhakti Yoga. É Bhakti Yoga, isso está lá escrito no Shiva Gita. É Bhakti Yoga que ele ensina para ela. Então, o Tantra é Bhakti Yoga. A gente tem que entender que todos esses deuses, em última análise, alguns não, né? Mas Indra conhece Krishna. Porque no passatempo da colina de Govardhana, Indra arruma uma treta com Krishna. E aí ele descobre quem é Krishna. A mesma coisa acontece com Brahma. Brahma fica desconfiado de Krishna, vai lá vai em Vrindavana, e aí faz uma brincadeira lá e tal, e descobre que Krishna não é quem ele estava pensando que era. Então, assim, é difícil chegar até Krishna. A gente pode ir, a gente pode ir como se fosse um tratamento. E um tratamento que envolve muitas etapas. Então, quando a gente faz, né, e por isso que é legal também conhecer os planetas e conhecer as nakshatras, porque tudo isso é conhecimento sobre a transcendência. E aí vai chegar uma hora que a gente chega nas histórias de Krishna e a gente vai ver que as histórias de Krishna são superiores às outras. E aí a gente supera o condicionamento do mapa da gente. Mas aí, primeiro, a gente tem que conhecer o mapa para superar ele.
E é isso que a gente está tentando fazer. Continuando o texto. Ó, a oração e puja, homenagem. Puja é uma forma de fazer um ritual que você oferece fogo na forma de uma lamparina, você oferece incenso, você oferece água, você oferece uns abanos com aromas. Então isso é um puja. A oração e puja a Agni, para Agni, né? Agni é o fogo. Fortalecem as fundações. Apoiam tudo que precisa ser apoiado e alivia as dificuldades vivenciadas nos períodos do sol. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você faz um puja ou uma cerimônia de fogo na abertura, na fundação de coisas, isso apoia tudo o que precisa ser apoiado e alivia as dificuldades que vão ser também vivenciadas nos períodos do sol. Então, fazer cerimônias de fogo e fazer pujas com fogo favorece os malefícios no período do sol. A oração e a honra de ambos ajudam a manifestar o que está na consciência e a deixar ir o que não é mais desejável ou necessário, além de aliviar quaisquer dificuldades experimentadas durante os períodos da lua. A oração e a homenagem a Kartikeya auxiliam no combate às dificuldades, sejam frustrações extremas, externas ou internas, além de aliviar quaisquer dificuldades vivenciadas nos períodos de Marte ou Ketu. Então, Ambu está falando sobre a Lua. Kartikeya está falando sobre Marte, mas aqui está dizendo que rezar ou adorar Kartikeya ajuda Ketu também. A oração e o culto a Vishnu ajudam a ver a verdade das coisas, mundanas ou espirituais, além de aliviarem as dificuldades trazidas no período de Mercúrio. Interessante, hein? Olha aqui o que eu tinha falado. O Vishnu Sahasranama é particularmente eficaz e recomendado por Brihadarashara Shastra para remediar doenças durante os períodos de Mercúrio, além de ser de grande benefício espiritual. A prática regular do Vishnu Sahasranam também era de fato recomendada por Adi Shankaracharya, o reorganizador esclarecido das ordens monásticas hindus. Olha como é que ele se refere a Shankaracharya. Shankaracharya é o cara que organizou o impersonalismo como uma escola filosófica, trazendo essa concepção para o shivaísmo, porque é o impersonalismo shivaísta, porque Shankaracharya ele é um raio da refulgência do Senhor Shiva, ele é um tipo de avatar do Senhor Shiva, que veio na forma de um filósofo, e essa escola filosófica fundada por Shankaracharya foi derrotada por Mahaprabhu no século XVI. E isso está escrito tanto no Chaitanya Charitamrita como no Chaitanya Bhagavata, e em várias outras escrituras dos Goswamis e dos outros mestres contemporâneos do século XVI. Então, o que o Ernest Wilhelm está falando aqui, ele fala, inclusive, Shankaracharya, que era shivaísta e impersonalista, recomendava o Vishnu Sahasranam, cantar os nomes de Vishnu. O cara era shivaísta, aí é onde está. Ele era shivaísta, mas ele era Shiva mesmo. Ele era uma parcela da alma de Shiva, do brilho de Shiva. E ele veio e ele recomendou a leitura e a recitação do Vishnu Sahasranam. Interessante, né?
confirmando só o que eu estava falando antes. A oração e a honra de Indra elevam a consciência e trazem à vida as coisas que são benéficas para a sobrevivência e o progresso físico e espiritual, além de aliviar quaisquer dificuldades trazidas no período de Júpiter. E daí a gente tem que entender justamente que Indra tem os problemas dele? Tem. Mas no final das contas, Indra é o rei dos deuses e tudo que acontece dentro do universo em relação aos karmas, né, entregues pelos devas, passa por Indra também, porque ele é o general de todos eles. A oração e a homenagem a Sati Devi provocam saciedade e bem-estar do corpo e da mente e trazem paz às pessoas que foram tratadas injustamente, além de aliviarem as dificuldades trazidas nos períodos de Vênus. A oração e a honra de Brahma, Brahma sendo a primeira e, portanto, a mais antiga manifestação de Deus, fornece segurança e confiança no que se pode ser um mundo muito ameaçador quando não é compreendido com maturidade, além de aliviar quaisquer dificuldades experimentadas no período de Saturno ou Rahu. Rahu e Ketu. Brihadeparashara Shastra não fornece divindades para Rahu e Ketu. A razão é que a obra nomeia as divindades responsáveis pela criação e manutenção do mundo, uma responsabilidade que não cai muito sobre Rahu e Ketu. Outros textos dão Adishesha para Rahu e Brahman para Ketu. Rahu, Adishesha. Adishesha é Ananta Shesha, Sheshanaga. Adishesha é a grande serpente de 1000 cabeças que cobre Vishnu adormecido durante a dissolução entre os diferentes ciclos da criação. E aí também é uma coisa muito legal. No 5º canto do Srimad Bhagavata tem as orações para Ananta Shesha e é uma coisa linda. Eu vou ter que ler depois isso. É muito lindo, é incrível. Shesha significa aquilo que permanece e refere-se às potencialidades preservadas da criação, que, em estado suspenso, aguardam expressão no próximo ciclo de criação. Da mesma forma, Rahu indica os potenciais que o indivíduo deve experimentar com isso, seu último nascimento. Durante a criação, a Adishesha apoia todas as esferas de manifestação através da ilusão cósmica ou Maya. A própria Maya consiste no avidya de cada indivíduo, representado por Saturno, como discutido anteriormente. O relacionamento de Rahu e Saturno é, portanto, estreitamente unido. Avidya a gente pode traduzir como falta de conhecimento ou ignorância, tamaguna, que é uma das características de tanto Rahu quanto Saturno. E aí, Ketu, Brahman. Brahman é o Deus absoluto e não manifestado além da criação, a origem de todo conhecimento e amor, a raiz de todo poder e alegria. Brahman preside com razão Ketu, o produtor da libertação. O único graha que nunca está satisfeito com qualquer amor, conhecimento, informação ou felicidade que a criação em seus muitos aspectos tem a oferecer. Ketu, como produtor da libertação, representa a morte da consciência individual para que possa se fundir com a grande consciência que é o Brahman.
E aí aqui, mais uma vez, ele defende a ideia do Brahman, mas, como eu já falei antes, eu não preciso repetir mais nenhuma vez, o que Keto pode oferecer para a gente é um processo pelo qual a gente se liberte do ciclo de nascimentos e mortes e possa entrar no plano infinito de Vrindavana, ou, de acordo com o desejo de cada um também, algum dos mundos Vaikunta. Agora a gente traria na parte de grahas e gênero, e é muito importante a gente frisar, né, quando a gente chegar aqui, a gente não vai encontrar os gêneros definidos pela modernidade, mas, incrivelmente, nas escrituras já trazia coisas mais avançadas do que simplesmente masculino e feminino. Então a gente vai parar também por aqui hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone. Só agradecer mesmo, Gora. Acho que a Alexandra também tá sem microfone, Renata também tá mandando coração, Eliane aí, todo mundo. Beleza, é nóis. Tamo junto. É isso. Então, eu queria... Eita, ficou escuro agora, né? Deixa eu mandar uma luzinha aqui. Eu ia falar um pouquinho sobre as efemérides. Eu já falei, na real, sobre isso já tem algumas semanas. Eu queria só trazer um pouco, dar um pouco de ênfase, né, ao seguinte. A mudança de posicionamento de Rahu e Ketu gera uma transformação muito grande. A gente está num momento muito angustiante, inclusive, porque Rahu continua no Gandanta. Então, ainda vai demorar algumas semanas até Rahu sair desse Gandanta de Revati, que para ele é o Gandanta de entrada de um novo ciclo, mas que na realidade representa um Gandanta de saída. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte: muitas vezes a gente começa um novo ciclo com expectativa muito grande, com a ilusão muito grande, com um desejo utópico muito grande. O que a gente precisa reconhecer é que para a gente poder viver o máximo potencial de um novo ciclo, de uma nova realidade, a gente tem que desapegar de toda expectativa. Porque se a gente já tem uma expectativa fechada sobre algo que pode vir a acontecer, a gente elimina as outras possibilidades, porque a gente vai concentrar numa coisa específica que a gente quer que aconteça. É importante ter foco e desejar coisas positivas, é muito bom a gente estar construindo algo favorável para a vida da gente, mas a gente precisa aceitar tudo o que vier. Aceitar e aprender com o que estiver surgindo na vida da gente, porque que seja feita a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se eu estou entregue à vontade de Deus, eu tenho que aceitar o que está acontecendo. Eu não posso simplesmente querer que a realidade seja outra coisa. Eu posso tentar transformar, mas primeiro eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o que está acontecendo como resultado do meu karma. E esse Gandanta de peixes é um Gandanta extremamente utópico. Utópico. A gente está no mundo de sonhos, de ilusões. Rahu, ele fica muito malucão nesse lugar. Por quê? Porque ele está mergulhado dentro de emoções e desejos utópicos, mesmo que eles sejam elevados.
A gente precisa ter pé no chão. Essa é a maior dificuldade de peixes. Peixes são os pés do Kalapurusha. Peixes são a sola dos pés do Kalapurusha. Mas a gente tem muita dificuldade de pisar na realidade. A gente tá pisando nas nuvens. A gente não caiu na real ainda. Então, assim, a gente precisa trazer essa ideia de que agora a gente está vivendo a oportunidade real, absoluta, de criar algo novo na nossa vida, de dar um salto ontológico, de realmente se refugiar e se entregar ao processo espiritual. Brarro traz esse lugar de que ele é a obsessão pela matéria, mas a gente pode colocar ele obcecado pela transcendência e usar o poder de Iraho para remover a ilusão da vida da gente e não se entregar à ilusão de fazer o mundo melhor, de que tudo vai ser lindo e vai ser feliz. Não. A gente tem que pedir por serviço. E o serviço que a gente tem que pedir é o serviço de limpeza, que ninguém quer. É o que ninguém quer. Ninguém quer limpar. Ninguém quer limpar a sujeira. Fica dizendo, mas não fui eu que sujei. Não fui eu que joguei lixo. Não fui eu que destruí o planeta. Não interessa. Você tem que fazer o seu melhor. E o seu melhor, o melhor de cada um, não é simplesmente... Primeiro, não é simplesmente resolver os seus problemas. É resolver os seus problemas também, mas é também tentar tornar o ambiente melhor do que a gente encontrou ele. Não é porque não foi a gente que fez a bagunça que a gente não pode arrumar. A gente pode muito bem tornar o lugar onde a gente vive mais espiritual. A gente pode transmitir a consciência através da nossa prática para as pessoas que a gente ama e que estão ao nosso redor. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente puder fazer mais, a gente deve fazer mais. É importante que a gente traga, né, essa energia de Iraho para isso, com conhecimento, com inteligência, com devoção, mas com discernimento, para não se deixar perder dentro da ilusão, né, de criar uma ilusão sobre a espiritualidade. Isso é importante de frisar, por quê? Porque com Uraho em Peixes, Júpiter, que está retrógrado ainda, agora fica sozinho em Áries, num signo em que ele fica muito poderoso e dá muito bom resultado. Como ele está retrógrado, ele está olhando para Peixes, então ele continua influenciando Uraho positivamente. Iraho dentro de Peixes vai estar num ambiente jupiteriano. Isso é muito legal, isso é muito interessante, desde que a gente tenha sadhana, desde que a gente fortaleça Júpiter no mapa da gente, né, através da nossa prática, através do nosso estudo, através da leitura, através da boa associação. Uma outra coisa é que como Ketu entrou em Virgem, o Sol, Marte e Mercúrio agora, eles não têm mais essa influência dentro do signo de Libra e eles passam a dar resultados muito mais próximos dos resultados que... E aí isso que não é tão bom, né? O Sol e Marte estão debilitados. Deixa eu ver se está anulada a debilidade do Sol. Pronto. O Sol não está debilitado, ele está debilitado, mas essa debilidade é anulada pelo Nitya Bangaraja Yoga. É o Parivartana com Vênus. Vênus está em Leão, com 28 graus, e o Sol está com 15 graus em Libra. Isso é um Parivartana que anula a debilidade do Sol dentro de Libra.
Mas para Marte é uma debilidade, não é Nietzsche, mas é uma debilidade, e ele está combusto. É melhor ele agora do que ele estava antes, por quê? Porque rolou ainda um Graha-Yuda entre Marte e Mercúrio combustos. Uma coisa que passou, e o único efeito realmente que eu senti foi nos eletrônicos, mas eu nem vou dizer o que aconteceu, porque eu não gosto de lembrar desses prejuízos que eu tomo. Mas é isso, tudo se resolve. Então, assim, quem não teve aparelhos eletrônicos queimados ou com problemas técnicos, agradeça, porque esse período que passou agora, essas últimas 2, 3 semanas, foi muito pesado para Mercúrio, né? Até também por causa dos eclipses e tudo mais. Outra coisa é que Saturno está estacionado, ele está parado, e ele vai voltar para o movimento direto dele agora até sexta-feira. Eu acho que é na sexta que ele volta para o movimento direto, muito lentamente, muito devagar. E aí ele está no quarto pada de Danista, que leva ele para Escorpião no Navamsha. E isso ainda fala para a gente sob uma necessidade de transformação, de adaptação e de mergulhar profundo naquilo que a gente precisa purificar dentro da gente e buscar por uma disciplina para não continuar cometendo os mesmos erros que a gente sempre está acostumado a cometer. Então, como a gente falou um pouquinho antes, né, da gravação hoje, é importante a gente lembrar que a gente não precisa viver a justiça para fazer a justiça. Então, o que a gente aprende sobre Shani é que aquele que vive a injustiça é que vai fazer a justiça. E aquele que sofre a maior de todas as injustiças é aquele que vem para fazer a justiça. Não que a gente vá fazer a justiça, mas que a gente possa transmitir o conhecimento transcendental, que é a maior das misericórdias, que é superior à própria justiça. Se alguém tiver algum comentário, alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, liga o microfone. Eu estava com bastante saudade, assim, da gente se encontrar, né, de fazer as leituras e é isso. A gente passou por momentos difíceis, né? Sempre está acontecendo algumas perturbações e complicações, mas a gente supera. Os comentários aqui, vamos ver. Ah, pronto. É um comentário sobre Marte em Vishaka. É interessante, realmente faz sentido, é legal a gente observar o que está gerando de efeito no mapa da gente, o trânsito de Marte em Vishaka, porque eu considero pelo Kala Purusha um trânsito pela casa 7 e pode estar gerando dificuldades dentro dos relacionamentos. Falta de paciência, um pouco de agressividade, esse tipo de coisa. Então é sempre importante manter a cabeça fria, ficar de boa. E Marte já vai entrar essa semana que vem em Escorpião, e aí ele alcança uma dignidade melhor do que a que ele está agora, e os resultados também provavelmente vão ser melhores, porque ele vai estar ocupando o próprio signo dele. É isso. Fico muito feliz mesmo, hoje foi um dia muito legal, gostei
bastante da leitura que a gente fez, da conversa que a gente teve. Agradeço de todo o coração a oportunidade que vocês me dão de fazer esse serviço, né, que eu considero como meu serviço devocional, e estar representando os mestres, né, representando Srila Gurudeva, Govinda Maharaj, Srila Ishtara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta e toda essa tão elevada corrente de sucessão discipular. Então, eu tento fazer o meu melhor, mesmo com tantas falhas. Então, peço perdão se eu cometi alguma ofensa a algum de vocês. Jai Shri Krishna, Jai. Mãe Yashoda e Krishna. Que lindo, né, velho? É isso. Fico muito feliz mesmo. Um grande abraço. Espero que a gente se veja muito em breve, passando esse feriado. Eu vou movimentar bastante o grupo, abrindo aí umas lives malucas no meio do dia, só para poder gravar conteúdo e mandar para o Spotify. Então, eu espero que vocês vão ouvindo depois também. É isso aí. Um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem na luz. Cantem o Mahamantra e sempre sejam legais com seus amiguinhos. Vanchakalpa tarubhyacha, kirpasindu cha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shakshuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Hare Krishna, galera. Hare Bol. E Krishna.